Bom dia! Bom dia! A paz do Senhor esteja com todos nós. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos começar o nosso culto. Hoje o culto de ceia, culto que eu acho que é até mais aconchegante, né? Que a gente consegue compartilhar, né? O pão, o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Que é simbólico, mas eu gosto muito do dia de ceia, eu gosto mesmo. Como foi a sua semana? Como você passou aí esses últimos dias? Como você está hoje, nesse dia meio nublado, meio chuvoso? Eu particularmente gosto desse friozinho assim, de vez em quando. Eu gosto do calor, mas esse friozinho é bom, né, para dormir. Então você saiu da sua casa, levantou, veio para cá, pra gente estar junto, né? Pra gente louvar, pra gente agradecer, pra gente falar com o Senhor e estarmos juntos, né? Isso é muito bom, muito gostoso. Vamos orar para começar nosso domingo. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, porque sabemos, Pai, que tudo o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado esse ar que estamos respirando. O Senhor nos fez acordar essa manhã. Às vezes, numa manhã meio chuvosa, não fora, mas dentro. Às vezes está chuvoso aqui dentro, mas sabemos que em tudo o Senhor está conosco. O Senhor tem estado conosco, tem cuidado de nós, Pai. E por isso, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por estarmos vivos, por podermos ter, Senhor, ao nosso lado a nossa família, os nossos amigos, os nossos entes queridos. Te agradecemos pelo trabalho que temos, Pai. Te agradecemos por tudo. Até pelos nossos bichinhos, Senhor, pelos nossos animaizinhos de estimação. Te agradecemos, Pai. E te pedimos, Senhor, fica conosco, Pai, mais esta manhã, este dia, esse domingo. Acompanhe-nos, Senhor, nessa próxima semana que vai chegar. Ajuda-nos, Senhor, com os nossos gigantes, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ter fé, que o Senhor é muito maior do que qualquer provação que venhamos a passar. E que o Senhor não nos abandona. Ele não prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu que estaríamos juntos, nós e Ele. E nós aqui também, porque isso aqui também é nossa rede de apoio. Também podemos contar uns com os outros. Então, que o seu domingo seja um domingo abençoado. Que o Senhor te alcance e que você consiga tocar o céu com a sua voz, com a sua oração, com o seu louvor. Amém? Vamos adorar, porque nada pode parar a igreja do Senhor. Amém? Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé.
Perseguição não parou a igreja. As palmas. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar do Senhor. Caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Você é nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé. E o quê? Estamos de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! Glória a Deus, amém? Estamos de pé, não importa o que você tem passado, nós permanecemos de pé, porque temos um Deus que é por nós, amém? E eu gostaria de te convidar para agradecer ainda nesta manhã, né? Agradecer ao Senhor. Tenho certeza que todo mundo aqui tem um motivo para agradecer. Ah, eu não tenho. Ah, você tem. Você acordou hoje. Então, você já é um motivo para agradecer, amém? Então, vamos agradecer ao Senhor nesta manhã, juntos. Ah, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada. Oh! Obrigada, Senhor, pelo dia. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, Jesus. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, eu não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partir do pão, a comunhão. Eu agradeço, agradeço. As palmas comigo. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, eu não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor, Seu grande amor. seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha,
do que o Senhor fez. Eu agradeço Do que nos traz paz. Eu agradeço Pela mão que se estende pra fazer o bem. Eu agradeço E por todo o bem que o Senhor faz. Só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço, agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço, agradeço. Se você pode agradecer ao Senhor, então bate as suas palmas. Aleluia! Obrigada, Jesus! Obrigada por ter nós. Aleluias. Pode ser melhor esse aplauso para Ele. Aleluia! Ele te deu o dom da vida. Ele te escolheu. Você não está aqui hoje por acaso. Hoje você não está aqui, todos os dias você não está aqui por acaso. Porque Ele te escolheu. Te deu um nome. Te deu um chamado. Te deu um dom. Te deu um talento. E talvez você se olhe para si e não se reconheça. Quem sou eu? Mas quando você está diante dele, diante do Cristo ressurreto, como Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele te chama para perto. Só isso. Só canta assim comigo. Quem sou eu? Quem sou eu? Tu és Deus. Desculpa. Para negar o teu poder, o teu poder. Tu és Deus. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Aleluia. Vamos adorar juntos. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a tua sorte, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, declare: tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo, já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto, tenho um novo canto. Tu és Deus, tu és Deus. Declare: quem sou eu para negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, declare, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará.
estar e nunca me abandonarás. Toda honra, toda glória, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Declare: tu és Deus. Quem sou eu? Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória, a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Declare: a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória, a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória, a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória, a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Declare: tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Levante suas mãos. A Ele a glória, a Ele a glória. Todos juntos no ajuntamento. A Ele a glória. Declare, levante suas mãos bem alto. Pra sempre, amém. É pra Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Isso, igreja, declare. Pra sempre, amém. Você pode dar o melhor aplauso ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Cante comigo. Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar
estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu amo a mensagem da cruz. Se você sabe, cante comigo. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E o que eu tenho para falar, eu passei uma crise de gripe e uma crise de soluço, 48 horas sem parar de soluçar. Não sei se era refluxo ou a meia-idade, que eu estou numa meia-idade. Mas Deus é bom o tempo todo. E eu estava preocupado aqui, de repente eu estava aqui, deu crise de soluço. E eu fiquei preocupado, eu falei, Isabel, segura aí porque eu não vou conseguir ajudar, cantar com vocês. Mas Deus é bom em todo tempo, todo cuidado dEle. Então só digo para você, confie no Senhor até nas pequeninas coisas. Porque o demais, o maior Ele fará na tua vida, amém? Pode aplaudir ao Senhor, amém? Deus abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Meia-idade? O que é meia-idade? 51 é meia-idade? Pode tomar seu assento. Bom dia, igreja. Que bom estarmos juntos hoje aqui. Pela manhã o dia começou chuvoso e aí as nossas crianças ficaram sem a quadra nesse dia, mas eles conseguiram. Acho que eles estão no parkour. Estão no parkour? Nós estamos aqui ao lado no parkour. Se você tem filho e ele está aqui, se ele quiser ir até lá ou você puder levá-lo, fique à vontade, tá certo? Bom dia, que seja um dia muito especial para todos nós. Vamos começar falando sobre a contribuição. Semana passada nós já falamos sobre a contribuição e tenho certeza que todos aqueles que têm colaborado com a nossa comunidade, né? Quando eu digo nossa, é a nossa mesmo, a comunidade que todos nós fazemos parte, onde cada um de nós doamos um pouco e essa comunidade subsiste. Toda contribuição tem que ser feita de coração, cardio, psique, inteligência e não por sentimento. Lembrando que no mundo antigo é muito comum a gente observar a contribuição dizendo, dê segundo o seu coração. Olha só que interessante. Parece que a gente está falando sobre sentimento. E não é sentimento, porque sentimento nos textos bíblicos é geralmente tratado como entranhas. Aquele frio na barriga é o sentir. Salomão vai ser bem claro dizendo o seguinte, toda vez que você sentir em seu coração ali, tome cuidado, porque o coração ele é enganoso. Então, quando você sentir nas suas entranhas o frio na barriga, tome cuidado. Tá? Quer ver um exemplo simples? A gente deseja muito algumas coisas. A gente deseja muito, muitas vezes, alguns planos, desejos, sonhos. E aquilo, muitas vezes, entorpece o nosso coração. E aí eu já ouvi muitas vezes, pessoas dizendo assim,
Deus tocou em meu coração e por isso eu fiz. Muitas pessoas dizendo, Deus confirmou em meu coração. Principalmente quando tem a ver com relacionamento. O menino quer tanto um relacionamento, mas ele quer tanto namorar, que ele disse, Deus confirmou no meu coração. E ele sente no coração e diz, Deus confirmou. E qual que é o sentimento que surge quando Deus confirma algo? Qual que é o sentimento que surge? Posso dizer para você, nenhum. Você já ouviu aquela frase, senti paz no meu coração, por isso eu fiz? Já? Já? Senti paz, por isso eu fiz. Eu já senti paz no meu coração e fiz e quebrei a cara. Muitas vezes. Porque sentir é muito facultativo. Se a gente pensar na questão psíquica, sentir é a epiderme do aparelho psíquico. É nada, é uma pelinha. É o início de tudo. Então, a Bíblia toda vai nos orientar a não confiar no sentir. Não confiar de forma nenhuma no sentir. Porque o sentir é enganoso. Mas, em toda consciência, na própria decisão, refletir segundo a vontade de Deus. Que não é impressa na nossa vida de maneira abusiva, nem mesmo direcional a ponto de ser obrigatória. Porque a gente acredita, e eu já vi muitas pessoas orando assim, pregando assim, dizendo, Senhor, cumpra em mim sua vontade que é boa, perfeita e agradável. E Deus não faz vontade boa, perfeita e agradável em nós. É muito pelo contrário. É a minha escolha racional que manifesta a vontade boa, perfeita e agradável. É o contrário. Então não é Deus que manifesta a sua boa, perfeita e agradável vontade e derrama sobre você. É o contrário, é você que através da sua ação, não pautada no sentimento, mas sim na sabedoria, no conhecimento do Evangelho, e não precisa nem do conhecimento do Evangelho, só na boa ação humana já é bem suficiente para se tornar uma pessoa melhor nesse mundo, que eu manifesto a vontade de Deus. Então é o contrário. É a nossa tendência, e eu já vou entrar na palavra que é exatamente esse ponto aqui. A nossa tendência é se fazer passivo em algumas coisas e achar que Deus é ativo para todo aquilo que Ele deseja para nós. E não, é o contrário, nós somos ativos na nossa vida. Para que se manifeste a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, sentir no coração é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que você jogar hoje em qualquer bet que for por aí. Eu duvido que alguém jogue na bet pensando que vai perder. Sempre pensa que vai ganhar. Por exemplo, ontem teve Palmeiras e Santos, não foi isso? Tem santista ainda no nosso meio? Ainda tem um, olha aí, o mais velho. Né? Porque estão acabando, não estão? Né? Só os filhos que me devem são obrigados a torcer pelos Santos, né, pastor? O Santos, que foi um time que revelou, acho que os nossos maiores jogadores, né, na história. Deixa eu ajudar o pastor aqui, né? Mas ontem eu imaginava, se eu fosse apostar ontem numa bet esporte, né, eu apostaria que o Palmeiras ganharia do Santos. Tá feio então a coisa. Quem apostaria, vamos pensar aqui, quem apostaria que o Palmeiras ganharia do Santos? Aqui. Tem um palmeirense aqui? Tem palmeirense aqui? Tem, né? Apostaria aqui? Ou não apostaria? Né? Então, só que assim, por que você realmente, eu como palmeirense, eu sou palmeirense, tá? Né? Me escutem ainda depois dessa, né? Mas, se eu fosse apostar, eu ia imaginar que o meu time ia ganhar. Eu imaginaria. Alguém imagina que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo? Então você provavelmente não vai apostar que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. Isso é o sentir. Alguém aqui já assistiu Titanic? Titanic? Titanic é bonito, né?
né? Eu acho que o Jack caberia na tábua ali, mas, né? Oi? Dava para revezar também, né? O pastor mais moderno. Mas ali tem um cavalheirismo, tem todo o drama, e é triste. Quando toca a música ali, é emocionante. Eu acho que todas as vezes que eu escuto aquela música, eu fico emocionado, porque você sai daquele filme ali pensando, nossa, que cena, né? Que sai emocionado, ou seja, você sai um pouco mais para baixo. Quando você assiste um filme de terror, né? Pensa em um filme de terror que não seja pecado, né? Nenhum, né? Nenhum. Então você assiste um filme ali, por exemplo, Jogos Mortais. Você sai dali meio, nossa, que terrível. Eu fui assistir com a Mar no cinema o filme do Diabo, que o Diabo Veste Prada. E olha que veste, hein? Tem muita gente de Prada nos púlpitos por aí. E aí, lá, o filme é maravilhoso, assim, assiste, você vai adorar o filme, assim, se você, né, gosta desse modo de filme. Eu adorei, foi só eu e a Má também, aí eu gostei mais ainda, né, porque tem toda aquela coisa romântica. Quem não sabe, eu comecei meu relacionamento de casado num cinema, né. Meus tios foram bem cupidos aqui, meus tios aqui foram cupidos para esse relacionamento. E aí eu fui para o cinema, falei que a igreja toda ia, mas só fomos nós dois, né. Uma mentira santa ali para conquistar. Estamos completando já 20 anos de casado, graças a Deus por isso. Agradeço ao cinema daquele... E aí nós fomos no cinema, namorar, conversar, eu fui paquerar, flertar minha esposa. E aí, quando você sai do filme, você sai numa vibe assim, nossa, vou comprar uma Prada, né? Só falta dinheiro para comprar. Mas dá aquela vontade de falar, nossa, vou começar a andar na moda agora, né? É umas roupas super estranhas, mas começa a ficar cabível. A ponto daquilo começar, sabe, deixar uma energia muito boa. Isso é sentir. Depois do louvor, estou mais emocionado. Sentir. A música alegre, estou feliz. Sentir. Depois de uma pregação, estou emotivo. Sentir. Isso é sentir. Mundo dos homens. E aí, quando vem em 2 Coríntios, Paulo diz assim, não oferte por sentir, mas segundo o seu coração, segundo a sua mente. Raciocina. Olha lá para a sua conta. Pensa aí na sua conta agora. Tem gente chorando já aqui, né? Na igreja agora. Pensa lá na sua conta. Você olha a conta, você fala assim, meu Deus. Agora, olha só como um paralelo, né? Olha, pensa na sua conta, agora pensa nas suas contas. Né? Quando você começa a pensar nisso, agora nós começamos a falar sobre contribuição. Cada um dê segundo o seu coração, na sua medida. Qual que é a sua medida? Por quê? Porque só existe uma maneira de expressar o reino de Deus através da colaboração, não existe outra. Chama generosidade. Não existe outra. Não existe outra. Como eu disse, em algumas coisas somos passivos, em outras queremos ser ativos na igreja. E qual que é a atividade na igreja que geralmente nós queremos construir? Vou pagar Deus para que Ele faça algo na minha vida. Ou em minha vida, né? Vou pagar Deus. Sabe por quê? Alguém já ouviu aquela maneira bonita de dizer, eu não dou o dízimo, eu devolvo o dízimo? Alguém já ouviu? Tem tanto jeito bonito que já espremeram, o pano está tão torcido, que está acabando, o pano está ali, torce e vai cair mais uma gotinha. Eu devolvo o dízimo a Deus, porque o que é de Deus, o que é meu. Sabe que, se a gente for pensar mesmo nessa perspectiva, só existe uma maneira de entregar algo a Deus, através da generosidade. É quando eu não espero mais nada e eu entrego, por quê? Para a comunidade. Até porque esse valor não vai para o céu. Ele não toca Deus. O que ele toca? O valor financiado da nossa comunidade. Toca nós, como comunidade. Ou nos toca, como membros dessa comunidade. Paga o aluguel da nossa estrutura. Compra um instrumento melhor. Nos ajuda a amplificar a nossa obra social. Nos ajuda a fazer um curso a mais e disponibilizá-lo dentro da nossa plataforma. De fazermos um jantar de casais no Dia dos Namorados. De preparar as lembrancinhas para o Dia das Mães. Comunidade. A abrir novas estruturas ou pagar as nossas estruturas. Investir nas nossas estruturas, melhor, né? Das crianças. Isso é comunidade. E como isso toca a Deus? É porque isso manifesta o Evangelho através do cuidado mútuo.
Até porque se você oferta só por você, não oferta hoje, nem amanhã, nem nunca. Guarda para você. Compra tudo lá fora, lá em pão de queijo, lá embaixo no mercado. Compre o que você quiser. Mas não doe, porque se você está falando, estou dando porque eu aproveito dessa cadeira que eu sento aqui, não doe para cá, porque o primeiro passo da oferta é não pensar em você, mas na comunidade. Todos traziam, e todos comiam, e todos se serviam em igual parte. Cada um segundo a sua medida doava, mas todos comiam na medida igual. Isso é comunidade. E aí não esbarra lá, tá? Não é comunismo, porque comunismo é uma tentativa política de sanar um problema e o capitalismo outro e por aí vai. Existem milhares que vão dar, todos vão fracassar, porque o homem é terrível, né? O homem é terrível, então tudo que ele esbarra na questão social, ele quebra. É isso, somos nós, como seres humanos. Mas aqui é comunidade. Então você doa segundo a sua medida. Olha a sua capacidade de doar. Segundo a minha capacidade, eu dou porque eu quero participar da comunidade com generosidade. Pronto, acabou por aí. E o que Deus vai fazer por mim? Vira para a pessoa do lado e diz nada. Se é por isso, nada, mas nada, nada, nada. Por isso, nada. Até porque se você não consegue olhar que Ele já fez tudo, ainda o Evangelho não entrou em você. Aí eu digo para você o que Jesus disse a Nicodemos, vai ter que nascer de novo. O que Jesus disse para Lázaro, né? Sai dessa tumba, agora sim, para o Evangelho. Não dá para ficar meio lei, meio Evangelho, um pouco da lei, um pouco, não dá. Então o que Ele já fez por nós não tem a ver com nossa vida medíocre financeira. Que por mais que você tenha o máximo daqui 30, 40 anos, aquilo que você tem vai se tornar ou sucata ou relíquia. Não é? É isso. No máximo, se você fez um feito grandiosíssimo, vai se tornar uma maravilha do mundo. Que eu acho que nós não estamos nesse nível para construir uma maravilha do mundo. Até porque cada vez tem menos homens nesse mundo para construir maravilhas do mundo, por menos terras que temos, menos estrutura. Então, o que nós vamos construir se destruirá em pouco tempo. Então, é sucata ou não é? E aí vem a palavra e diz, mas a palavra permanece para sempre. Até porque esse evangelho que nós estamos construindo em comunidade, e como nós cuidamos das nossas crianças, e como nós cuidamos daquele que precisa lá fora, através desse caminho, nós temos construído entre nós e através de nós o evangelho. Que não precisa ser só aqui. Pode ser aqui, pode ser lá, onde você estiver, pode ser numa comunidade que você frequenta se você veio visitar. Quando der, segundo a sua consciência. Eu posso doar 1.000, 10.000, 50, 0. Todos deram na mesma medida, porque cada um deu segundo a sua consciência. Eu vou solar uma canção aqui enquanto você faz sua contribuição. Tem aí o QR Code, vai direto para a conta da igreja. Não tem, tem uma máquina também ali, não tem contribuição em dinheiro na nossa comunidade, tá bom? Toda a contribuição passa pelas contas da comunidade, onde nós prestamos conta no nosso site, na área de transparência. Todo o valor é reinvestido na comunidade. Tá bom? Isso é muito importante. O que nós entregamos é para nós. E isso é de grande valor para que a comunidade cristã cresça, não só numericamente, porque acontece naturalmente, mas principalmente em qualidade, seriedade e transparência. Tá bom? Eu vou solar uma canção enquanto você realiza sua doação.
Vamos para a palavra de hoje. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Alguém sabe de cor Filipenses 1:6? Sabe? Não? Pois eu estou certo que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Então eu estou certo de que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Agora minha pergunta é para quem já fez reforma em casa. Reforma só, não precisa de construir a casa toda. Me fale se sou só eu que passo por isso. Quando você vai fazer uma reforma, o prazo que você tem de reforma é geralmente 3 vezes menor do que o que de fato é para entrega. É isso mesmo? Já fez reforma? Já reformou o quê? O que vocês reformaram em casa? O que vocês reformaram? Tem níveis aqui, né? Reformar a pintura, trocar a pintura, tem um tempo, né? Reformar o banheiro. Eu não quero mais a privada aqui, eu quero desse lado aqui, ó. Imagina? Imagina? O que você fez de reforma em casa? Nunca fez reforma nenhuma? Ah, entrou. Você fez de reforma? O que você fez de reforma? A casa toda. E vocês ficaram onde? Dentro da casa. Dentro da casa durante a reforma. Quebraram tudo. Entendi. Já saiu o cimento? O pó já saiu? Tá. Alguém já reformou o quê? Já reformou a casa ou ainda não reformou a casa? Oi? Lavanderia. Reformou. Quando você vai fazer uma obra, e você começa essa obra, você tem uma expectativa. Geralmente você começa muito empolgado, né? Vamos reformar aqui, vamos mudar isso aqui, vamos colocar aqui. Lá em casa também eu falei, vou arrumar isso aqui só. Só isso aqui, só. Aí falei para a Mar, ela já me deu umas 3 ou 4 broncas. Ela não está aqui, não? Não está, não. Ela me deu 3 ou 4 broncas já, porque ela falou assim, você não deveria ter mexido nisso, olha só, não falei para você. Ela falou para mim que poderia, mas, né? Depois eu me vejo com ela, né? Porque a gente assiste o culto junto à noite depois, porque ela está lá nas crianças, eu coloco à noite, ela fala, amor, você falou isso? Falei. Ela me dá bronca porque começou a reforma, né? Só que aí eu estou com essa questão da coluna também. E aí juntou a obra com a reforma e a reforma da coluna também. Então, tem sido tudo um grande desafio. Só que, assim, eu não sei, mas marcam para a segunda, mas só vão na quarta. Então, segunda eu estou lá. 8 da manhã, mas só vem quarta. Hoje não deu, o filho está doente, sei lá, a sogra morreu de novo. Mas faz parte do processo, né? Entendo, obra não é fácil. Então, quando você começa um processo de obra, primeiro você movimenta tudo, é uma grande reforma. Mas a palavra obra de Filipenses, essa obra aqui não é só reformar. Não é só reformar. Essa obra aqui é como se você tivesse que mexer nas estruturas da casa. É como se você tivesse que reformar as vigas, as colunas da estrutura. Então não é uma obra simples, nós estamos falando de uma obra complexa. É uma obra que você vai ter que fazer parte a parte. Não dá para fazer 4 colunas de uma única vez. Não dá. Você tem que uma por vez, isso é reforma. Só que essa obra aqui não é só aquele, vamos mudar a cor da parede. Essa não é a obra que Paulo está dizendo a Filipenses. Ele não está dizendo, vamos trocar os móveis, vamos fazer uns planejados, vamos abrir uma janela. Lembrando que uma janela no mundo antigo já era sinal de riqueza. Uma janela na parede. Não é essa a obra é, vamos ter que mudar as estruturas dessa casa. Essa é a obra. Uma obra intensa que estava sendo feita. Então, quando Paulo sugere essa palavra, ele começa dizendo, eu estou certo. Sabe o que é eu estou certo? Pode acreditar, eu tenho certeza, convicção, de que a obra que ele começou,
Ele é fiel para terminar. A família que viveu no meio da obra, exatamente onde a igreja de Filipe está, no meio da obra. Se essa obra não está falando dessa camada superficial, mas das estruturas e bases, o arrimo de sustento dessa vida da igreja de Filipe, e eles estão no meio do processo, quando termina esse processo? Paulo também diz, no dia do Senhor Jesus Cristo. O que é o dia do Senhor Jesus Cristo? Na vinda de Jesus. Mas não é só essa vinda que é no céu, que todo olho verá. Não é essa vinda. É a vinda da morte também. Ou seja, morreu, pronto, a obra está concluída. Chegou o seu dia final, a obra está concluída. E eu não sei como você acredita, é um ponto teológico que a gente pode até abrir e depois discutir. Se você acredita nessa vinda, né, de Jesus, onde uns ficarão, e você assiste com alegria deixados para trás, né? Tá vendo? Não respeitou a Deus, ficou. Tá vendo? Eu não sei se você já assistiu com alegria deixados para trás. Eu lembro que isso passava na igreja quando eu era menor e aquilo era terrível. Eu tenho traumas profundos desse filme, porque o medo era ficar para trás. E aí criança, né, adolescente, com aqueles pecados, né? Você sabe, né? Os pecados da adolescente, e aí você ficava pensando, meu Deus, e aí tinha umas histórias nos pregadores que chegavam e falavam assim, e aí sua vida vai aparecer num telão, e todos ficarão vendo sua vida, e aí Deus vai ficar lá assim, olhando, falando, para aí, pausa, pausa nessa cena aí, e eu ficava com aquele medo, Deus, e deixados para trás, porque a igreja sempre se alegrou mais naqueles que iam ficar, para se sentir diferente do que na subida. Então, a principal morte que provavelmente todos nós veremos Jesus Cristo vai ser na morte mesmo, tá bom? Até porque quando falam, dizem, mas já estão, os últimos sinais já estão acontecendo, tá? Não é o Estreito de Hormuz o último sinal, tá bom? Porque eu já vi pastores dizendo, agora acabou a igreja, agora já era, agora chegou o fim, porque agora começaram as guerras. Guerras sempre houveram, tá até bom agora. Você já pensou que o seu avô enfrentou 2 guerras mundiais? Já pensou nisso? Então, dá graças a Deus ali, né? Nós passamos pelo quê? Uma pandemia? Global? Acho que isso. E a gente reclama a gasolina cara, é aí que a gente reclama. Mas pensa que seu avô precisou andar quilômetros para comprar farinha, para tomar com água, porque é o que tinha. Então, né, nós estamos falando de tempos diferentes. Nós estamos falando de há 100 anos atrás, gripe mata. E hoje nós temos tecnologia na saúde. Então, esses sinais dos últimos tempos, olha só, furacões, sempre houveram. Guerras, sempre houveram. Isso não é sinal de reforma. Não é. Sinal de reforma dos finais do tempo, está acabando a reforma, só faltam os detalhes, é quando todo joelho se dobrar. E hoje no nosso planeta, nós temos uma quantidade mais ou menos de 5 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Então, mesmo que você se esforce muito, eu me esforce muito, esse vídeo alcance milhares de views, ainda assim vai ser pouco. Pouco. Então, você consegue entender que dentro dessa perspectiva do finais dos tempos, a boa obra nós temos que pensar em vida. Vida. Agora, o que não é a obra de Deus na sua vida? O que não é a obra? Porque eu acho que a gente precisa construir isso. O que não é essa boa obra que Deus começou na sua vida? O que ela não é essa obra? Jamais será. Vou te explicar através, por exemplo, de um modelo de pregação e você vai me entender. Começo a falar sobre o cego de Jericó nas beiras do muro, nas entradas de Jericó. E quando Jesus passa, ele fica gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus se aproxima, cura, e ele vê na mesma hora. Você pode estar cego para as coisas de Deus, você pode estar cego não enxergando o seu milagre, mas a boa obra que ele começou, ele é
fiel para terminar. Alguém já viu esse contexto? Porque usam esse texto como pretexto para afirmar tudo aquilo que se quer dizer, e é fácil dizer isso. Quem já acreditou aqui, agora eu quero que você participe, tá bom? Que boa obra na sua vida é sair do carro 1.0 para 1.8. Já acreditou? Boa obra. Né? E aí depois você cola lá atrás do carro assim, presente de Deus. Foi Deus que deu. Oi? Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Já vi também os humilhados serão exaltados. Aqui, quem dirige é um dizimista. Eu já vi de tudo. A boa obra. Ou seja, vamos lá. A boa obra, então, é o quê? Vamos pensar, pensa num carro aí. Fala para mim um carro desejado do pessoal hoje. Fala aí. Tá, vamos... Um Porsche, pastor? Pastor nem pode falar essa palavra. Não vai para o céu. Mas não vamos pensar agora como humanos aqui. Fala um carro aí. BYD. Tá, BYD. Todo mundo quer um BYD agora, né? Nem todo mundo, né? Tá. Vamos pensar em um outro. Vamos pensar no outro. Vamos pensar num Jeep. É isso? Um Jeep? Jeep é bom, né? Renegade. Só gente alta tem. Renegade. Você vai pegar o Jeep Renegade. Porque a obra de Deus é o Jeep Renegade. Então, toda vez que você chegar no estacionamento da sua casa, olhar o carro e falar assim, Deus terminou a obra na minha vida. Tá bom? Segundo, vamos lá. Outra grande obra de Deus. Olha aqui, a obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar. A casa própria. É bom, não é ruim, tá? Não vem aqui, eu não preciso disso. Tá? Não vem também com comiseração aqui. Né? Senão você vai lá para o convento de Agostinho, que aí sim você pode viver ali uma vida. Tanto é que eu conheci um amigo, né, falecido, já que ele se tornou judeu, e ele era bem off-nua. Não pode ajuntar nada. Nada, nem nada, absolutamente nada. E aí eles chegam para ele, ficavam pedindo, você não tem como me ajudar com isso, você não tem como, porque eu não posso acumular bem. Aí ficava pedindo. Então, tem muito caminho para você, para a comiseração, tá bom? Então, ter uma casa própria é bom, não é? É bom, não é? Sem demagogia, tá bom? Tá, então, ter a casa própria é a obra de Deus. E aí, vamos lá para as revelações, né? Eu vejo uma chave descendo aqui nessa igreja hoje. Olha lá, pegou já, porque já levantou a mão, era uma só. Wilker ficou sem a chave, foi só o Henrique ali que pegou. E levanta os dois, só para você ver, olha, levanta os dois. O Henrique pegou primeiro que o Wilker. Para você ver o que é unção, tá vendo? Obrigado. Uns são, outros não, né? Dentro da igreja. Agora, pegou a chave é para você, porque a boa obra que Deus começou na sua vida. Porque Deus investigou um sonho muito grande que tinha no seu coração. Quem não tem o sonho de ter a casa própria no Brasil? Então, tá, a boa obra. Toda vez que você chegar lá na sua casa, você olha a casa e fala assim, a boa obra que Deus tem na minha vida foi concluída nessa casa aqui. Ó. Pronto, está resolvido. A boa obra está concluída. Boa obra é um casamento. Nossa, aqui que é o negócio pega. Aqui que o negócio pega. Sabe por quê? Tem um tanto de jovem. Tem jovem, né? Jovem solteiro. Que olha o casamento como a boa obra de Deus. E quando ele entra no casamento, ele tem que entender que o casamento é o início de uma grande reforma. A gente tem que entender que casamento, ele não é atestado de óbito. Além disso, casamento não é conclusão de curso. Eu vou mudar o tema aqui, que a Má chegou ali. Vou mudar o tema da palavra hoje. O cego de Jericó. E não é uma conclusão de curso, não é uma formatura. Casamento é uma matrícula.
É um início, onde os dois começarão a construir juntos. Mas tem esse monte de idiotas, pregadores idiotas, eu não consigo mais me segurar com as palavras. Eu tento, mas é difícil. Pregadores, sabe, satânicos, que eles... As crianças estão lá mesmo, né? É verdade, porque a igreja, ela satanizou, ela diabolizou tudo que tem a ver com sexualidade e sensualidade, tudo é demônio, isso aqui não pode, pelo amor de Deus, não pode. Deu beijo, pronto, acabou, vai precisar passar por libertação. Não, vamos passar por libertação. E aí passa por libertação o jovem que está na juventude, ou seja, demoniza tudo. E aí eles encaram o que é obra de Deus finalizada. A obra de Deus finalizada é o casamento. E realmente é finalizada. E aí eles casam para serem infelizes. Porque nunca desenvolveram uma relação. Nenhuma relação. E aí casam para dizer assim, agora é o final. E aí estabelecem padrões que não são bíblicos, tá bom? Não são bíblicos. É mera interpretação humana, machista da igreja, onde ainda colocam o seguinte, aquela linda foto que, meu Deus do céu, eu acho ela linda, mas não serve para nada dentro da igreja, e se você já viu, observe de forma diferente. Está Jesus, aí está o marido, aí a esposa. Quando eu vejo isso, eu acho isso, nossa, isso é lindo. Sabe qual é o problema? É que essa visão de um marido em cima da esposa, assim como se ele fosse, sabe, mais próximo de Jesus... Sabe, essa grande fala do o sacerdote do lar, isso deixou de ser uma concepção de serventia relacional, e sabe o que se tornou? Arma. Porque numa noite onde a mulher está indisposta, é muito comum, e eu já tangenciei diversos indivíduos malignos, santos nas suas estruturas de púlpito, dizendo, ela tem que me servir, porque diz na Bíblia que o corpo da mulher é do homem. Mas é lógico, é o estupro aprovado biblicamente. Na verdade, esses demônios, eles se apossam daquilo que é Bíblia, para poder estuprar suas esposas. Sou sacerdote desse lar, o cabeça da mulher, e chamam isso de obra de Deus. Chamam isso de obra de Deus. É nesse caminho que nós estamos falando de uma igreja, de homens que ficam ali, tomando posse de vitórias espirituais, chamando de obra de Deus, vitórias terrenas, desculpa. E aí dizem, mas à noite a mulher tem que me servir, porque eu sou o cabeça dessa casa. Quem manda aqui nessa casa sou eu, porque ela tem que ser submissa. Todas essas palavras estão aqui dentro e fazem todo sentido quando lida da forma certa. O corpo da mulher é do homem, o do homem da mulher também. O corpo de um e de outro. Mutualidade. E todas as vezes que Paulo vai citar sobre a mulher e o homem, ele cita conjuntamente. Até porque não é um em cima do outro. É um de frente para o outro. Olho no olho. Então toda a individualidade ela é permissiva. Hoje ele quer ficar assistindo o jogo e a mulher não gosta do jogo, então eu vou ler um livro. Mas não dá para só assistir o jogo e deixar sua mulher lendo o livro. Não dá para ficar só lendo o jogo, não dá. E eles chamam isso de boa obra. Mas é que assim, ninguém está nem aí no religioso para o seu casamento. Essa é a realidade. Só importa se você está bem aparente aqui. Até porque vai ser um prejuízo grande se vocês deixarem a liderança da igreja, né? A máquina vai parar de rodar, vou ter que arrumar outro líder. Então, o que acontece lá na sua casa, tanto faz. O que importa é que nós vamos sentar ali, se caso acontecer um problema muito extremo, e vocês sabem quais são os problemas muito extremos dentro da igreja? Adivinhem. Qual que é? É adultério, tá bom? Esses são os problemas, os drásticos da igreja, acabou. Esses são os grandes problemas da igreja. Né? E aí eles pegam, o casal teve um problema de adultério. Eles vão sentar ali e falar, tenho 30 minutos, vamos resolver esse problema de adultério. 30 minutos, e abraça um o outro, Deus abençoa, porque o Espírito Santo cingiu tudo. E aí quando não dá para resolver, acho que foi uma pombagira que entrou esse casal aí. E eles chamam esse final de boa obra de Deus.
E é para isso que os jovens na religião estão sendo apontados. Enquanto eles poderiam viver uma base relacional e construir e fazer do casamento uma matrícula na vida conjunta, onde existe amor mútuo, entrega mútua. Até porque nós estamos no percurso dessa obra. O que mais não é obra de Deus? A nossa igreja não é obra de Deus. Nossa igreja não é obra de Deus. Esse é dá um recorte tanto, né? Essa daí. Nossa igreja não é obra de Deus. Então a obra de Deus não é a igreja que você frequentou, a nossa igreja, isso não é a obra de Deus. Não é. Porque a obra de Deus não são paredes. Obra de Deus não tem nada a ver com eclesia. Tanto é que algumas nomenclaturas foram trabalhadas dessa maneira. Por exemplo, você está fazendo a obra? O que é fazer a obra? O que é fazer a obra? Trabalhar na igreja? Fazer a obra de Deus. Vocês estão fazendo a obra de Deus? Não estão fazendo? Então vocês não estão cumprindo o seu chamado? Não está fazendo a obra de Deus, então. Depois você acerta as contas com Deus. Lá. Porque no último dia ele vai falar, o que você fez? Cantou de domingo? Lá na igreja? Não ouvi sua voz aqui do céu. Faltou no culto das irmãs? Estou vendo aqui, faltou 3 cultos, só, a média aqui era 5 faltas, faltou 6. Para trás de mim, Satanás, né? Fazer a obra. Tanto é que o nome daquele que trabalha na igreja, geralmente no diaconato, ou é um pastor, é um obreiro. Aí a igreja religiosa, ela pegou todo esse texto de Filipenses 1:6 e desceu para nosso nível. Então fica uma questão de o que é a grande obra de Deus na nossa vida? Coisas materiais. E qual que é a sua obra para Deus? Servir numa comunidade. Ou trabalhar numa igreja. Pronto, obra de Deus, o versículo está terminado. E aí quando Jesus voltar, você vai lá entregar e falar, Senhor, meu ministério está aqui. Aqui está o meu cargo. Meu cargo é terrível, né? Meu cargo, está aqui o meu cargo aqui, ó Senhor. Está todo aqui, cuidei de X, de Y. Aí vai chegar lá o líder de jovens. Ele fala, nem precisa mostrar, entra direto, né? O líder de jovens sofredor. O pastor vai chegar ali, mostrando, olha só quantas almas eu ganhei. Olha só, isso é obra de Deus. Agora, o que Paulo está dizendo? Essa é a primeira prisão de Paulo em Roma, e ele está escrevendo uma carta a Filipenses. E ele escreve a carta dizendo assim, calma, igreja, calma, eu estou preso. É bem provável que eu morra. É bem provável que eu morra. É bem provável. Mas, eu estou certo que aquele que começou a obra da remissão, da transformação, da ressignificação, da cura, da salvação na vida de vocês, Ele é fiel para terminar, não depende de mim. Eu não preciso voltar aí em Filipe pregar para que a obra se conclua. É muito simples o texto de Filipe. É uma carta de um homem que provavelmente não voltará mais, e a igreja está desesperada, Paulo está morrendo, como que vai acontecer essa obra, como que vai finalizar, como nós saberemos mais sobre esse Jesus? Ele está dizendo, calma, não precisa, só continue praticando o evangelho. Que evangelho? As revelações de Isaías, Ezequiel? Não! As boas obras, o cuidado mútuo, o amor, só isso. E se vocês fizerem só isso, Filipe, só isso, só esse retrato mútuo da comunidade, fica tranquilo que vocês já aprenderão mais do Evangelho. E essa obra que ele começou na vida de vocês, que é linda, Ele mesmo concluirá, porque o agente da obra é Cristo Jesus. E Ele começa, Ele desenvolve e Ele conclui. Você é passivo nessa obra, você só precisa se dispor para que Ele faça a obra no seu coração. Quando a gente escuta isso, a gente começa a entender que essa obra, ela não pode ser uma igreja física, ela não pode ser uma casa própria, ela não pode ser um bem material, ela não pode ser apenas o casamento, mas em todas essas coisas nós podemos manifestar essa obra.
Nós podemos manifestar essa obra de Cristo em nós na comunidade cristã, não podemos? Podemos manifestar esta obra de Deus na nossa casa, dirigindo pelas ruas caóticas do nosso estado, do nosso bairro? Podemos ou não podemos? No trabalho, podemos manifestar essas obras? Podemos manifestar essas obras no casamento? Podemos manifestar essa obra cantando aqui, ou conversando aqui atrás no café pela manhã, ou cuidando aqui das câmeras como eles estão aqui, ou fazendo a produção, ou tirando as fotos, ou com as crianças. Nós podemos manifestar toda boa obra? Então essas coisas que estão ali no seu carro zero, ou usado, ou de ônibus, se a boa obra começou na sua vida, não importa em que carro você esteja, se num Mercedes da prefeitura, ou se no seu BYD próprio, zero, quitado, se na casa própria, ou nos fundos da casa de alguém, ou num quarto, viajando, ou sempre no mesmo lugar, casado ou solteiro, jovem ou adulto, ou senhor, não importa, porque em todo esse tempo nós estamos num processo, na reforma. Agora vem duas questões aqui, eu quero finalizar. Vamos preparar já a ceia? Vamos preparar a ceia já. Vamos preparar. A gente manifesta boas obras em tudo que fazemos. Em todas as coisas. Agora, onde Deus te colocou? Onde você trabalha? Onde você estuda? Com quem você convive? Qual é a sua família? Tem aquele ditado, né? Família a gente não escolhe, né? Vi esses dias, né? Melhor amigos, porque a gente pode escolher. Família não, porque a gente não escolhe. Não é? Vi esse ditado esses dias. As pessoas estão um pouco dispostas a manifestar a obra de Deus e entender que o outro está em reforma. Será que a gente consegue compreender que o outro está em processo? É fácil compreender que o outro está em processo? Difícil, né? Então, se você olhar todos aqui e alguém falar assim: nossa, esse é mais ungido. Não, ele está no processo de reforma. E se terminou rápido, pode ter certeza que as estruturas estão quebradas. É só aparência. Pode entregar. E aí eu acho que pode passar hoje para entregar, tá bom? Vamos passar e a gente já sei. O pastor pode subir aqui, a pastora também, o pessoal da música também, os obreiros. E essas palavras obreiros que eu estou falando aqui, parece que a gente é cético. Agora, existe igreja Assembleia de Deus que dá testemunho do Evangelho e apresenta muito boa obra de Deus na sua membresia? Demais. Acredito que uma das igrejas até mais sérias que eu conheço. Os ministérios representam bem o que é Evangelho, mesmo com toda a sistemática religiosa. Faz parte. Batistas? Também. Tem sua tradição? Tem, e muito. Mas apresenta boa obra? Apresenta. Tem muita batista que apresenta boa obra do Senhor. Que é a boa obra do Senhor do indivíduo, não do prédio, mas do indivíduo. Presbiteriana? Muitas. Wesleyana, Brasil para Cristo, Quadrangular. Existem igrejas que representam. E eu posso dizer ainda mais. Pode o púlpito não apresentar a boa obra e no meio da comunidade ter um grupinho que apresente a boa obra. Eu posso ir ainda mais, aí vai ficar mais difícil, é que está ficando pior, vamos deixar pior. Pode ser que a boa obra do Evangelho aconteceu em alguém que nunca adentrou um templo religioso.
E ali ele apresenta a boa obra do Evangelho. A questão de ser Evangelho, o que muitas pessoas, muitas vezes fazem parte de uma igreja, que não apresenta nada de Evangelho aqui em cima, mas que ali ela pratica as boas obras, tem apresentado a reforma do Evangelho, tem se sujado com a poeira do outro na reforma do Evangelho na vida dele, e tem passado para o outro a reforma que tem acontecido na vida dele. E como que eu apresento essa boa obra? Como que eu apresento? Como que eu apresento ao próximo essa boa obra? O primeiro passo para isso, que eu acredito que é o mais importante, é através daquilo que Deus nos pediu. Ame a si mesmo. O amor próprio. Como você tem se cuidado, se amado, dedicado tempo a você, trabalhado justamente, por aí vai. Segundo, amando o próximo. Eu respeito suas diferenças, nós dialogamos, conversamos, eu te perdoo. Nem sempre sou capaz de conviver com todos, mas eu perdoo, eu quero seguir. E se caso tem alguma coisa muito ruim que aconteceu entre nós, deixa eu seguir um outro caminho aqui para que a gente não se encoste, porque vai ser difícil. Talvez eu me perca no meio das minhas emoções, sentir, né, de novo. Então deixa eu ficar para um lado, você para o outro, tudo bem? Tem hora que é assim. Só que quando eu me afasto do outro, eu não chego lá e falo assim, mas ele também, eu olho para mim e digo assim, eu sou incapaz. Porque se eu fosse capaz de ser Cristo, eu ficava, mas eu não sou. Sou incapaz, sou insuficiente. A reforma na minha vida vai precisar de muito milagre mesmo. Vai precisar de muito milagre, porque minhas colunas se abalam por qualquer coisa. Disseram esse dia, falaram, estão falando mal de você, Rodrigo. Eu lembrei de Spurgeon, né? Estão falando mal de mim. Eu falei, deve ser verdade, né? Não, mas deve ser verdade, pode ter certeza que é verdade. Na verdade eu sou pior do que pensam. Que se vocês me conhecessem por dentro, vocês não ficariam perto de mim. Nós somos piores do que as pessoas imaginam. Você se esconde de você, quem dirá do outro? O único que começou e bancou a reforma na sua vida foi Jesus, te conhecendo por completo. Você vence esse demônio aí dentro todo dia. Tem hora que ele te vence. De vez em quando na vida, você tem ainda privilégio do secreto para vencer esse demônio. Só aqui dentro nos pensamentos. Aí Jesus diz, se chegou o pensamento, já pecou. Ou seja, não tem como, é condenado. Só não há condenação por intermédio de Cristo Jesus. Reforma. E o terceiro, ame a Deus sobre todas as coisas. A si mesmo, o próximo e a Deus. Agora, como que a gente lê esse texto? Ame o próximo como a ti mesmo, para que ames a Deus sobre todas as coisas. Eu só amo a Deus, mais ninguém. Então você é um religioso, né? Se você só ama a Deus e mais ninguém, você é um religioso. Se você só ama o próximo, não ama nem a si mesmo e nem a Deus, você na verdade é um dependente emocional. E se você só ama a si mesmo e não ama nem a Deus e nem o próximo, você é um narcisista. Não tem como separar essa tríade. E a ceia é exatamente isso. Ceia sozinho não existe. Se você já comeu pão, tomou um suquinho, não teve representação nenhuma, nem memorial, nem símbolo, nem nada. Não, nada, não serviu para nada. Ah, mas eu senti um arrepio. Era frio. Não era Espírito Santo, era emoção. Sozinho não tem ceia. Ceia tem que ter comunidade. Tem que ter comunidade, tem que ter troca, tem que ter vida, tem que ter partir o pão. Não tem. A gente até aboliu o pãozinho pronto ali para nem chegar perto da Conde de Sarzedas. Olha como nós estamos bem no Evangelho. Não queremos nem chegar perto da Conde de Sarzedas. A gente precisa de reforma mesmo, né? Porque... Não, é que estava muito institucionalizado, né? O pãozinho pronto da ceia. E aí era compra 3, ganha 1 de graça.
Não vamos cortar, comer, vamos fazer o básico aqui. Espero, pastor, que a nossa ceia em breve seja uma mesa com algumas coisas que a gente vai pegando. No final a gente faz um memorial super simples. É isso, como comunidade. Então eu tenho que me amar o meu próximo e amar a Deus. E aí sim eu amo a Deus. Até porque, como que eu amo a Deus? Eu amo a Deus no meu próximo. Mas não tem outra maneira. Eu e Deus aqui. O próximo que não pode falar na ceia, essas coisas. Eu amo a Deus no meu próximo. É aqui que eu amo a Deus. Porque não tem como ver Cristo mais do que no outro. Não tem como. Não tem maneira. Que eu me mostre a sua glória, a adoração, me mostre a sua glória, e Deus está lá, está ali, ó, a minha glória, está ali no outro, não, me enche da tua glória, então ame o próximo. Aí é sinal que a obra começou. Não conseguiu ainda? Então provavelmente o carpinteiro que reforma os móveis, o autor da vida, o mestre de construção, de toda boa obra, ainda está só na avaliação. Você ainda falou, calma aí que eu vou ver o orçamento. Quanto que eu pago? Nada, eu vou fazer tudo. Calma aí que eu vou ver os danos. Vai ter que tirar essa parede aqui? Vai. Ah, mas eu gosto tanto dessa parede. Vai precisar mudar aquilo ali também? Vai. Ah, mas eu gosto muito daquilo. Eu gosto muito de ser esse macho alfa da casa. Eu sou red pill. Vai ter que tirar? Vai. O Léo não gostou? Bem agora que eu casei? A Bíblia é tão machista que a primeira a ver ressurreto foi uma mulher, né? A primeira a compreender que era o Cristo uma mulher, né? E a Bíblia é tão excludente que o primeiro salvo é um bandido. Então é bem complicado, né? Mas quando a gente observa essa comunidade viva em reforma, se você tiver que falar, eu sou mais ungido, menos ungido, lembre-se da boa obra. Estamos todos no mesmo passo, no meio da reforma. E quando se concluirá? E aí sim você vai ser mais ungido que todos aqui. Sabe quando, Wilker? Quando morrer. No dia em que estivermos ou vocês estiverem no meu funeral, aí vocês vão poder falar, agora a obra foi concluída. É aí. Se coloquem de pé. Eu vou pedir aqui como Paulo nesse momento, eu quero fazer o mesmo passo. Pode dar um microfone para o pastor orar, né? Para essa. Deixa eu ver. É esse aqui mesmo. Só um minuto, pastor. Eu devo. A Mata aqui também? Agora eu posso falar, tá bom? Eu devo fazer a cirurgia da coluna no final do mês. Tá? Vai ser uma cirurgia simples, né, pastor? Dá para ouvir aí? Tá. Acho que é o botão aí que está no mudo. Aperta de novo. Agora. Som. E aí eu vou fazer a cirurgia no final do mês, provavelmente. Né? Não deu jeito, fiz fisioterapia, tudo não deu jeito, mas me preparei. Meu pedido é para que a comunidade esteja em oração. Estamos em reforma. Né? E eu conto com vocês. Toda oração. Tenho certeza que vai ser rápido. E logo eu estarei, né, aqui. Vocês estarão aqui em oração. Como nós oramos um pelos outros. E é nessa comunidade que nós trilhamos o nosso caminho. Não é pastor igreja, é pastor igreja ou igreja. É igreja, nós somos todos. Todos pessoas humanas. E aí nós entendemos que mesmo na dor, toda boa obra é reforma. E como a gente se reforma? Quem morou lá na casa, como que é a reforma? Na dor. Por que a dor? Porque geralmente a dor nos fazem bem melhores do que de fato somos. Eu era um antes da minha dor, outro depois.
foi a dor que reestruturou e ressignificou. Pastor, pode fazer. Amém. Levando em conta dessa palavra de comunhão, né? O pão precisa, até o Paulo brincou comigo, ele falou, eu prefiro pegar aqui no seu, que você está partindo ele agora. E a gente está, um dos momentos que mais me alegra aqui, chega eu e o Rô aqui bem cedo, começamos a montar as coisas e começa a chegar as pessoas, né? Começa a chegar, a gente não precisa nem chamar a galera, a gente sabe que a gente consegue nós mesmos montar tudo já, então nem precisa, mas eles vêm e aí quando vem a gente faz mais, tá aqui já. A gente faz mais, né? A gente avança um pouco mais nas configurações e um dos meus grandes prazeres está quando eu vejo esse corpo se movimentando. Um que pega a escada, puxa, o Henrique pegou ali, o Pedro abriram a escada, foram conectando, outro fazendo isso, aquilo, alguns aqui montando bateria, toda essa dinâmica eu fico olhando e fico vendo o agir de Deus, que aí é quando um corpo todo faz a sua parte, faz o seu papel, agrega, contribui, e aí a gente sente a comunhão, e é espiritual, né? Um nem fala, às vezes o outro está ocupado ali fazendo alguma coisa, mas todos estão fazendo para um mesmo propósito, para uma mesma direção, né? Para um mesmo objetivo, e aí esta comunhão fortalece em nós, né? Eu venho lendo bastante sobre glândula pineal, que é o órgão que você tem aí que te conecta com o transcendental, com o além, com o espiritual. E não está só na gente, todos os animais têm glândula pineal e ela serve para guiar os animais também pelo movimento sobrenatural. Os pássaros migram de voo quando a glândula pineal os avisa que eles têm que migrar. A mesma coisa para nós, a nossa glândula nos avisa que a gente tem que estar aqui, que a gente tem que se unir, que a gente tem que se organizar, que a gente tem que prestar a Deus, né? Esta obra, a obra somos nós e Deus em nós. Jesus disse, vós sois deuses. Ele não disse, vós sereis deuses. Ele disse, sois, já são. Age como tal, ele está dizendo. Se unam, façam grandes coisas. Vocês têm condições de fazer grandes coisas. E essa comunhão aqui que nos habilita e nos capacita para tal. Então, cada vez mais vamos fortalecer nossos laços de comunhão, de união. Vamos nos encontrar mais, vamos conversar mais, vamos nos rasgar mais uns para os outros, que esse é o nosso caminho. Amém? Ju, quer fazer a oração? Bom, depois eu oro no vinho. Pega o seu pão. Eu fazia muito isso. Troque com alguém aí que você, da sua família, troca o seu pão. É o repartir, o simbolismo de repartir. Troca com alguém aí, se você tem alguém próximo aí, que eu sei que é uma coisa meio, né, questão higiênica e tal. Mas se você quiser e puder, troca com alguém. Assim partimos, né? Dividimos. Senhor, este é o simbolismo de um corpo que foi moído, partido, judiado, cuspido, ignorado, maltratado. Tudo isso, Senhor, por amor de nós, de todos aqueles que passaram por esta terra, sejam bons ou maus. Quem é bom, né? A todos nós, Senhor, Tu sofreste naquela cruz. O Senhor desceu do céu, aonde era adorado dia e noite, noite e dia, pelos melhores adoradores, pelas melhores canções e pelos melhores tocadores, que são os anjos, muito melhor que qualquer um de nós. O Senhor desceu de lá, do seu trono de glória, para se fazer homem, para se fazer sofredor, homem de dores. Tudo isso, Senhor, por amor. A nossa grande paixão é Tu, Senhor. Cristo, Senhor, é o nosso Deus, é o nosso suficiente, é o nosso tudo. E neste dia, Senhor, nós Te agradecemos por toda dor, todo sofrimento, tudo que o Senhor se dispôs a passar por nós. Te agradecemos, Senhor. Pedimos, perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados, Pai, nesta manhã. Aqueles que até nós nos esquecemos, perdoa-nos, Senhor, para que possamos neste momento, Senhor, estarmos diante de Ti, com as mãos limpas, para podermos dividir este pão que é em memória de Ti. Obrigado, Jesus, só tenho gratidão, Senhor, não tenho nada a pedir. Gratidão por tudo que o Senhor já fez e ainda fará por nós. Obrigado por este corpo dividido e que possamos nesta manhã, Senhor, simbolizar com este pão
teu corpo tão precioso. Obrigado, Jesus. Vamos comer. Semelhantemente, ele levantou o cálice, agradeceu pelo fruto da videira que o Senhor de todo o universo fez, na qual sacia a sede de todos nós. E ele disse: não beberei mais deste fruto da vide, até que novamente vocês me verão no reino do meu Pai. E aí ele promete que ali sentarão novamente e brindarão novamente. Vamos tomar, cientes de que esse simbólico cálice represente Deus em nós, entre nós e através de nós. Que Ele faça em nós a sua obra, o seu desejo, que Ele nos guie através de nossas lutas, dores e dificuldades para o lugar onde Ele encontra em nós a nossa boa, perfeita e agradável vontade, que confere com a dele. Tomamos em nome de Jesus. Bendito és tu, Rei de todo o universo, que fez o fruto da videira e nos sacia a sede, a fome, nos dá teto, nos dá mantimento, nos dá vestimenta, tudo nos tem abençoado. Abra nossos olhos para a necessidade do nosso próximo. Abre nossos olhos para as dificuldades. Muitas vezes não serão materiais, não serão físicas, mas espirituais. E que possamos aí saciarmos essas dificuldades espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Ainda assim confiarei. Cante junto pra gente terminar. Sim. Sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. Tua bondade transbordará teus exércitos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais. Que Deus abençoe tua vida. Que a graça de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Jesus esteja no seu, no meu, no nosso coração, hoje e para todos sempre. Deus abençoe a igreja. Tchau, até semana que vem. Eu sei.